Olá, pessoas, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Olha Cast Agro. Essa semana trazendo informações para você aí que vai trazer assim um certo despertar, né? Tá chegando aí o período de estiagem e todos nós, população inteira, precisamos estar atentos, receber dicas e colocá-las em prática. Nós vamos conversar logo mais com o Tenente Coronel Hamilton de Souza Conceição, que é comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Rio Verde. E ele vai trazer algumas informações para você, tanto da cidade como também do campo. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros do podcast Olha Cast Agro. Quero agradecer ao Complexo Jurídico Agro, né, que está sempre aí trazendo informações para o produtor rural. Quero agradecer também a EcoPower e a PetroRio, a TRR PetroRio, que leva diesel lubrificante aí para você em qualquer lugar, não importa a distância. Roda a vinheta que a gente já vai começar. Nesse episódio, então, nós falamos sobre incêndio, o período de estiagem que está se aproximando aí. Rio Verde é um dos lugares onde tem sido referência na composição de uma brigada contra incêndio. A gente recebe aqui o comandante Hamilton. Muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigado, Enia. Obrigado a oportunidade aí de participar do Olha Cast, né, Agro. É uma satisfação, a corporação agradece, né, porque é um espaço também para que a gente possa repassar informações, curiosidades e, assim, melhorar o entendimento, né, das pessoas que sejam tanto no perímetro urbano, né, que seja aqui dentro da cidade, né, dos limites da cidade, e o campo, né, que o campo ele está em volta, está aqui, né, praticamente ligado à cidade. É muito importante. Comandante, a gente está chegando aí, a gente está vivendo, né, esse período já de seca, e a gente sabe que ele vai se intensificar mais ao longo desses meses aí, agora até setembro, né? Tava vendo que talvez o mês mais crítico seja de setembro. E a gente tem visto, a gente estava até comentando que Rio Verde tem se organizado ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Para enfrentar esses períodos, né? Sim, a partir de 2018, eu assumi o comando aqui do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rio Verde, responsável aqui por uma área até considerável, né? Uma região de atuação que vai desde Lagoa Santa, Cachoeira Alta, Caçu, Itarumã, Itajá, Aparecida do Rio Doce, Montevidéu e Santo Antônio da Barra. É a área de atuação do batalhão. Hoje nós contamos com um efetivo extremamente limitado, vou dizer reduzido, mas é limitado para as demandas, né, que acontecem. Como muito bem você disse, a preocupação nossa ela é constante. Ano a ano, o sistema aí de ambiental, essa questão dos períodos que são certamente definidos, né? Período de chuvas, período de secas, uma transição entre um e outro. Então, o período de estiagem ele preocupa anualmente. É algo que a corporação ela tem já em seu arcabouço ali de operações, a Operação Cerrado Vivo. Ela foi instituída esse nome assim há pouco mais de 5, 6 anos, mas ela trouxe essa questão da preservação. O cerrado ele tem que estar vivo, independentemente da questão de expansão agrícola, de expansão econômica, mas existe essa preocupação e eu posso afirmar, ao longo desse período, em um tempo convivendo com mais próximo do produtor rural, que assim é o forte aqui da nossa região, que o produtor rural ele é um parceiro, ele é uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Hoje a gente entende... E ele é um dos que mais recebe crítica, né? Exatamente. Por quê? Porque acaba que, como ele produz, ele utiliza daquela estrutura agrícola ali para produzir, então tem os riscos. Então, assim, riscos de ocorrer um incêndio não é simplesmente aquela questão de o toco de cigarro, de o lixo que aluminizado, um exemplo das marmitas ali de alumínio que fala que pode acontecer um incêndio, um vidro que seja. Existem realmente casos em que acontece isso. Mas o incêndio ele acontece através de talvez uma falha de observação, às vezes uma falha na manutenção de um equipamento e também às vezes culturalmente como forma ali de fazer uma limpeza, de dar destino ao resíduo.
né, num determinado tipo de cultura, quer seja ela uma cultura de madeira, como eucalipto, ou semente, o cultivo de sementes também, ele é muito voltado para essa questão de destinação de resíduos. O senhor falou do homem do campo, parece que chega uma época crítica que os focos são recorrentes, né? Muitos, assim, são muitos focos ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, né? O senhor falou que ele também é um que cuida. Como esses, além desses outros pontos que o senhor falou, e como que esses focos mais surgem, comandante? O período de estiagem, assim, a preocupação nossa, a operação, como se diz, como eu vou dizer, a Operação Cerrado Vivo, ela é uma operação que ela é de ano a ano, ela não tem um período específico. Ela é de janeiro a janeiro, todos os anos. A questão é que de janeiro até meados de abril, maio, nós focamos na questão do planejamento daquele ano, devido às questões climáticas. Nós focamos nesse planejamento no período de maio, abril, maio, até meados de setembro, outubro, é o período operacional, é o período onde ocorrem os incêndios. De que forma ocorrem os incêndios? Como eu disse, são de várias formas. Quer seja ali uma questão pontual de alguém achar que pode fazer o uso do fogo para limpeza, para qualquer questão ali que seja de queima de resíduo, mas enfim, a questão do período. Nesse período de preparação de janeiro a abril, meados de abril, nós buscamos orientar, buscamos preparar a sociedade, a comunidade no perímetro urbano, através de palestras, sensibilização nas escolas, em empresas, e depois também junto aos produtores rurais, junto com sindicatos rurais. Aqui o Sindicato Rural aqui de Rio Verde é bastante atuante, a Prefeitura Municipal, o Poder Público Municipal é bastante preocupado com isso. Então, assim, são união de esforços. Como eu costumo plagiar muitos entusiastas dessa questão, é um sistema de cooperação, só que é uma cooperação para uma questão muito mais coletiva do que a questão de produção. É uma questão ali de preservação, de preparação, de condições de atuação, principalmente. Porque a corporação ela tem seus limites, como eu disse, por exemplo, em relação ao efetivo. Porém, quando isso está integrado, quando isso está ajustado, de maneira cooperada, cada um pode fazer a sua parte. Cada um pode fazer a sua parte. O próprio produtor rural, ele preocupado com isso, ele pode se preparar, ele pode preparar o seu pessoal, ele pode preparar uma estrutura para eventualmente estar contemplado, vamos assim dizer, né, com o início de incêndio em sua propriedade. Ele tem que ter uma estrutura mínima ali. O que seria, se eu pudesse destrinchar pra gente, o que seria isso? A estrutura mínima seria o quê? Pessoas preparadas, alguns equipamentos básicos, como abafadores, são rústicos, mas no início de incêndio, o incêndio, por exemplo, a gente vê aqueles grandes incêndios, certamente ele iniciou de uma maneira pequena, em um ponto focal, um ponto ali, só que ele acabou se alastrando. Quer seja ali por questões, como eu disse no início, questão climática, ventos muito intensos, temperatura muito alta, umidade relativa do ar muito baixa. Isso são fatores que a gente costuma dizer na teoria dos 3S, dos três requisitos, né? Como eu disse, a temperatura, os ventos e a umidade relativa do ar, quando isso está numa proporção muito adequada para a formação do incêndio, então acontece com facilidade. E o produtor, hoje ele tem maquinário, hoje ele tem uma mochila costal que carrega uma água, que um funcionário, né, um colaborador pode dar início a um combate que ele está pequeno inicialmente ali. Ele tem uma estrutura ali, às vezes até de combate a incêndio robusta, com caminhão, pipa, aquele caminhão com o sistema de mangueira também, que é próprio para a parte rural. Então, assim,
É uma união de esforços e, como eu disse, desde os órgãos públicos, que sejam estaduais, aqui no caso do Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, o município através da prefeitura também, entidades como o próprio Sindicato Rural, a Cooperativa Comigo é uma parceira também de primeira ordem, e vários outros institutos, as próprias universidades aqui, o Instituto Federal Goiano, a Universidade de Rio Verde, que tem em sua estrutura administrativa ali pessoas que entendem um pouco e que também podem ser disseminadores dessa preocupação e desse apoio mútuo, vamos dizer assim. Essa cooperação que o senhor falou é que dá início à formação da Brigada de Incêndio daqui da cidade, né? A gente viu nos últimos anos também uma participação muito grande das empresas, né? Empresas cedendo maquinário, também tem as empresas, o pessoal da aviação agrícola que dá um suporte muito grande, né, comandante? Cada vez mais, essa junção de pessoas é que vai conseguir dar um suporte melhor nessa época. Eu pergunto se, talvez um pouco bobo, mas assim, vai diminuir, vai chegar um tempo em que estaremos tão estruturados que esses focos de incêndio não serão tão prejudiciais como foi nos últimos anos, por exemplo? Eu falo do ponto de vista econômico primeiro. Sim, economicamente, os focos de incêndio eles vão acontecer, isso é fato, vai acontecer. A questão de proporção, ela pode até aumentar, como às vezes aumentou os registros. Por quê? Porque como a gente teve uma estrutura bem organizada, o investimento como eu disse, do poder público municipal foi bastante importante, com a criação de ferramentas aí como fomentos, né, para que a gente pudesse estruturar e ter melhores condições. Houve um aumento realmente dos atendimentos. Uhum. Por quê? Porque às vezes a estrutura não comportando a quantidade da demanda, então realmente existiam muitas demandas reprimidas. Assim como a gente, às vezes, dependendo do período, a gente tem certas demandas reprimidas, vamos levar para uma outra questão de saúde, por exemplo, os atendimentos pré-hospitalares, os resgates que ocorrem nos incidentes, acidentes, enfim. Somente uma estrutura, o Corpo de Bombeiros Militar, ele infelizmente, ele não é suficiente para compensar o aumento de população, aumento de veículos. Então surgem outras situações, outras ferramentas, outros órgãos, por exemplo, a saúde investiu no SAMU, por exemplo, isso eu estou fazendo um paralelo. Uhum. No caso do incêndio, por exemplo, o poder público investiu na questão de estruturação. Aumentou-se os incidentes? Sim, aumentou, porque a resposta ela foi uma resposta bem mais direcionada, um pouco mais assertiva. E o que a gente pôde observar principalmente é a diminuição da magnitude ou do tamanho das consequências desses incêndios. Por exemplo, só para se ter uma noção, uma das estratégias com esse recurso empregado foi locação de estruturas para combate, aquele combate rápido, caminhões, pipas, e eles foram distribuídos em locais, fazendo como se fosse um cinturão, a gente chamava de cinturão de proteção. Ao longo da cidade, principalmente aqui dentro do perímetro urbano, a gente localizou estrategicamente pontos em que tinha um caminhão, tinha um brigadista, tinha um militar do Corpo de Bombeiros para coordenar para essas ações. E com a comunicação mais eficiente, que com certeza vai melhorando ao longo do tempo, a gente tinha certos pontos, certos focos que, por exemplo, para a gente, como a demanda era muito grande, ela ficava como demanda reprimida. A gente chegava no local, dependendo, os anos anteriores aí, e a gente às vezes não tinha muito o que fazer porque já tinha lastrado. Uhum. Com essa situação, um exemplo, a gente pôde atuar pontualmente, fazer como dito nas operações, um combate mais focado, mais direto. A gente chama até de uma expressão de golpe único, por exemplo, num combate. Iam praticamente boa parte da estrutura para aquele ponto para não deixar lastrar. Então, assim, a gente teve um resultado muito positivo. Teve aumento? Sim. Teve a emissão de gases, de fumaça por causa da queimada? Teve. Só que as respostas também, elas foram muito mais assertivas e mais rápidas. Então, assim, compensou em muito a questão da área que tinha sido atingida. Em 2019, nós sofremos muito, a região sofreu muito.
Nós lembramos aí do que ocorreu aí na próxima aqui a Santa Helena, aqui em Rio Verde. Pessoas morreram, né? Pessoas morreram, animais. 2020 também, época de pandemia, imagina, época de pandemia, todas as restrições, toda a questão voltada para a questão de saúde, mas voltada para a questão respiratória, né? Vamos assim dizer, da parte fisiológica ali, que foi muito preocupante. Também foi bastante sofrido. Então 2021, ou seja, foi evoluindo de maneira que a gente pôde dar uma resposta maior, uma resposta melhor. A gente pode perceber que as áreas queimadas diminuíram em termos de tamanho. Acontece um foco ou outro, sim, mas essa preparação, esse apoio, não só do produtor ali que está no local, mas também de várias empresas, como eu disse, são várias mãos que se unem e que dão esse suporte. Empresas que comercializam combustível, por exemplo, deu esse suporte. As empresas aéreas, por exemplo, também têm seu papel relevante num combate ali que tem uma proporção maior. Então, a gente pôde experimentar algo que, como dito inicialmente, foi referência em outros estados. São Paulo, Minas, o próprio o prefeito aqui da nossa cidade, ele recebeu ligações aí de pessoas conhecidas, amigos ali de outros estados, perguntando como que foi feito aqui em Rio Verde. Isso foi muito bacana. E o bom é que dá um resultado. E aí, falando em resultado, o senhor acabou de mencionar aqui aquele incidente, né, que houve em Santa Helena, na GO ali. Eu queria que o senhor trouxesse aí algumas dicas, né, porque vai chegar esse momento de novo, às vezes o pessoal tá trafegando na rodovia, tem que parar esse carro, não tem que parar, enfrenta essa queimada. Também a questão, comandante, de às vezes ser um pouco, querer resolver com as próprias mãos, né? Até que ponto a gente pode avançar nisso? Foi bom você ter falado aí dessa questão da segurança especificamente, porque as queimadas elas afetam diretamente o trânsito quando ocorrido ali nas margens da rodovia, principalmente. Então, assim, o DENIT, a própria Polícia Rodoviária Federal, então, são parceiros ali que acabam buscando tentar ajustar a preparação, com o corte, com a poda ali dos capins, até ali tanto no canteiro central como nas laterais. E essa questão aí de Santa Helena realmente foi um fato assim que aconteceu aqui, mas já aconteceu em outros estados e em outra oportunidade também já aconteceu aqui, o tal do acidente de percurso, ou seja, a pessoa está trafegando ali, viu uma fumaça, assim, em termos de orientação, nós não orientamos que a pessoa adentre aquilo, porque a pessoa às vezes não vai saber da distância que tem aquela fumaça. E a fumaça, dependendo do local, ela tira toda a visibilidade da pessoa. A pessoa não consegue ver a faixa, não consegue nem visualizar, às vezes, ali onde está trafegando, a rodovia em si. Uhum. Então, assim, o que a gente diz e o que deve ser seguido, visualizou, é preferível aguardar um pouco, dependendo em condições, tendo condições, aguarda, não passe naquele local até então, mas acabou que não visualizou com uma certa distância e já está no local, já está passando por um local desse. Tem que manter a calma, tentar observar onde que o carro está passando em termos de sinalização. Se for de dia, mesmo durante o dia, é difícil essa visualização quando tem uma camada grande de fumaça, uma camada densa de fumaça. É complicado. Mas se chegar a adentrar, evitar de frear, evitar assim de parar o veículo, porque realmente, a gente que já passou por isso, a gente sabe o tanto que é angustiante. Uhum. Você não ter para onde ir, não sabe se está na rodovia, não sabe se vai sair da rodovia, não sabe se tem alguém atrás, que pode acontecer um incidente, não sabe se tem alguém na frente. Então, o cuidado, a prevenção, ou seja, você prevenir, você ficar atento, é a melhor a parte de segurança que a gente tem que ter.
E aí, falando criminalmente, é o que o povo adora fazer aqui em Rio Verde, que é tacar fogo em lote baldio. Não, tem hora que a gente fala, não é possível. A gente vê umas imagens e fala, nossa, a pessoa não tá fazendo isso, não. Não tem, não é possível, não tem o que fazer. Infelizmente, a pessoa faz, e por vários fatores, como eu disse, é cultural, a pessoa ali, ela tá com o mato baixo, existe um terreno próximo, vizinho, dela mesma, da propriedade, a pessoa às vezes prefere colocar um fogo e esquece que aquele fogo ele pode atingir proporção, pode danificar patrimônio, muro, por exemplo, até estrutura de residências, e às vezes até fugir do controle mesmo e atingir outros locais. Então, assim, é uma preocupação nossa, o poder público ele tem se desdobrado, tem inclusive se amparado em outros municípios que já está evoluído em relação a isso. O estado de São Paulo, por exemplo, existem municípios que já têm legislações específicas para ser mais rigoroso em relação a isso. E o município aqui de Rio Verde, realmente, através do poder legislativo, da Câmara, tem se mostrado preocupado, atuante em relação a isso, e com a instituição também de um projeto de lei relacionado com essa questão de controle, melhor controle e às vezes até responsabilização. Ele está ainda assim ajustando nos seus ajustes ali na regulamentação para que realmente possa ser efetivo, porque às vezes não adianta nada, por exemplo, a pessoa ela acontecer dela não cuidar do seu lote, deixar uma situação de insegurança, vir a acontecer um incêndio e não ser devidamente responsabilizada. Porque ela não está afetando um patrimônio dela somente, ela está afetando o meio ambiente, ela está afetando algo maior, ou seja, algo coletivo, algo social. Então o poder público realmente tem que estar atuando. A corporação realmente, no início, agora no período de estiagem, nós já atendemos várias chamadas de incêndios em lotes baldios. É um incêndio muito rápido, praticamente um lote, ele menos de 5 minutos, dependendo das proporções aí, como eu disse, de clima, que seja vento, temperatura, umidade, ele chega a queimar um lote aí, 400, 300 metros quadrados em questões de minutos. E aí, você falou do coletivo, eu queria falar um pouquinho também sobre as queimadas que acontecem em parques, né, em áreas de preservação. A gente viu no ano passado aí, Chapada dos Veadeiros sofrendo, foi difícil, né, levou muitos dias ali, aqueles animais, a onça até que virou um símbolo depois da recuperação, mas ainda assim, a gente sabe que é um período em que quase se torna inevitável. Numa instituição como essa, comandante pública, em que a gente sabe que é recorrente, quais seriam as práticas para que isso acontecesse com a menor frequência, se é que é possível? Hoje os parques estaduais, os parques federais, eles têm um sistema de monitoramento, existe uma vigilância assim, mais efetiva, né? Existem gestores específicos para esses parques. Então, um exemplo ali da Chapada é um local assim, bastante preservado, bastante frequentado, né, por turistas. É um patrimônio, na verdade, patrimônio nacional. Então, a preservação ela é um pouco difícil, porque também o acesso ele é muito expandido, né? É um local turístico, há relatos ali de pessoas ali que às vezes simplesmente está se fazendo uma fogueira, um acampamento, e acaba que devido às condições climáticas ali foge o controle, mesmo sem a intenção. E aí, o que acontece? O poder público, ele é obrigado, né, tem a obrigação de preservar. E aí, o que ocorre? Como é algo social, não é para exploração econômica, é simplesmente uma questão socioambiental mesmo, e não tão socioeconômica, mas acaba sendo um pouco de cada, mas mais socioambiental. Então, a estrutura pública, né, que seja do Estado, da União e até dos municípios, são bem mais voltadas e articuladas assim para essa preservação. E que tem que continuar sempre, né? Tem que continuar, patrimônio, poxa. O senhor falou em investimento, a gente está caminhando já mais para o fim do nosso bate-papo. A Prefeitura de Rio Verde, né, fez um investimento esse ano, um valor considerado aí em torno de R$700 mil. Como é que funciona a utilização desses recursos, comandante? É um sistema de fomento. Como eu estava explicando antes aí,
um exemplo a nível federal, existe o Ministério do Meio Ambiente, né? Existe o Instituto Chico Mendes, que é uma estrutura ali não totalmente pública, mas assim, ela consegue captar recursos e tem facilidade, uma certa facilidade pela própria atividade mesmo de preservação, de fazer a destinação específica daqueles recursos ali para um foco que seria a preservação, que é um dos viés do Instituto Chico Mendes, através até do próprio ICMBio, até do próprio Previfogo, por exemplo, que são contratados eventualmente ali para os combates a incêndio a nível nacional. Então, assim, o poder público viu essa possibilidade de apoiar na preservação ambiental, que seja aqui dentro do município. Nós temos aqui um horto municipal, né, que gera um certo recurso para o município através de um desconto no ICMS, por exemplo, chama ICMS ecológico. Então, desde preservar uma estrutura pública ambiental, até preservação coletiva, também para diminuir os riscos de incêndios e de fumaça, que vai trazer danos à saúde. O poder público, vendo essa possibilidade aí, ele trouxe uma entidade que teria condições, que seria o Sindicato Rural, né, que é voltado para essa questão também, devido à nossa grande capacidade de produção, grande quantidade aí de propriedades rurais, de alinhar esse objetivo que é o de preservar o meio ambiente, preservar as reservas ambientais, que seja aqui dentro do município, que seja no entorno do município. Então esse recurso ele veio para facilitar essa cooperação com contratação de equipes especializadas aí, no caso de combate a incêndio, um exemplo, com caminhões, com brigadistas, para reforçar essa ideia e reforçar a capacidade de resposta, no caso da corporação, do Corpo de Bombeiros Militar, com esse apoio mútuo, no caso do Poder Público Municipal, da Prefeitura, do Sindicato Rural, através dos produtores também. Então, assim, é algo que foi pensado em conjunto para um período curto, né? Período de julho, agosto, setembro, que é o período mais focalizado, né, nessa questão de estiagem, né? O período mais crítico. Então, a gente poder realmente dar uma resposta naquele momento em que mais se precisa de recursos. O Corpo de Bombeiros, no ano passado, teve a intenção de fazer uma campanha de conscientização, né, prévia, com vídeos, com posts, cartilhas. Esse ano tem alguma coisa nesse sentido também? Sim, vamos novamente, nós já iniciamos aí, junto com o Poder Público Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Educação, também com a Secretaria Estadual de Educação, para a gente poder fazer esse trabalho junto às escolas, de forma transversal ali, com esse tema específico aí de meio ambiente, de preservação. Nós estamos atuando junto a grandes empresas, né, grandes propriedades aí que têm em sua estrutura ali colaboradores que vão ser um elo importante ali naquele local onde vai acontecer, onde eventualmente vai ocorrer os incêndios. Então, tendo a pessoa preparada, nós estamos aí junto com o Sindicato Rural, junto com o sistema FAEG, através do Senar, e nós estamos fazendo também treinamentos, também junto com esse pessoal, para que traga essa ideia de que a responsabilidade também é nossa, mesmo que seja pequena, mas a responsabilidade é de todos, e cada um fazendo um pouco pode ser um trabalho realmente que dê resultado, que dê bons resultados. Tem que dar, É verdade. De sofrermos aí com queimadas. Hamilton, comandante Hamilton, eu quero te agradecer. Te pedir para deixar as últimas palavras, falando diretamente para o produtor agora, né, que nos assiste, nos ouve nesse podcast, e já pensando aí em chegarmos no fim do ano, lá em setembro, com um dado não tão alarmante com relação a números e também impacto, né, comandante? Vamos chegar com certeza com dados positivos. O produtor rural é um verdadeiro parceiro, não só economicamente, mas também ambiental.
aquela ideia de que o produtor ele é o responsável pelos incêndios, isso não é verdade. A gente pode dizer como instituição, às vezes acontece algumas falhas que podem realmente ser corrigidas, estão sendo corrigidas. A gente pode ver, você falou do alarme de número, a gente tem às vezes um número maior de atendimentos. Por quê? Porque a capacidade nossa de resposta ela aumentou, mas aumentou de forma cooperada. Ou seja, o produtor, os poderes públicos, né, do município, do estado, todos em conjunto, as empresas que são focadas nisso, nessa questão da produtividade, da produção, não esquecendo do meio ambiente, e é muito importante nós relatarmos. Então, estamos todos juntos, né, estamos trabalhando juntos em relação a essa questão de preservação. Com certeza nós teremos bons resultados, só de ter essa intenção, de entender que isso é importante. O produtor rural está de parabéns e assim, cada vez mais se estruturando. Nós temos estruturas aí de certos grupos grandes que está assim 100% alinhada com isso e tem capacidade e condições de manter essas ações de preservação. E fica aí o nosso alerta, o nosso abraço aí aos produtores rurais que realmente são aqueles que estão ali na linha de frente, na ponta, e que realmente às vezes absorvem muito essas questões. Quero te agradecer mais uma vez e também a você que está nos acompanhando nesse podcast, nesse novo episódio. Você já sabe, encaminha, compartilha esse link para outras pessoas, para que eles também tenham informações, né, gente, de qualidade sobre esse período de estiagem que vai chegar aí e como tentar prevenir esses impactos tão grandes na nossa região, não só pensando no ponto de vista econômico, mas também ambiental. Já está inscrito no nosso canal? Tá, beleza, então. Se não tá, não se inscreve agora. Deixe o like também e eu te encontro no próximo episódio. Antes de ir, eu quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros, a EcoPower, ao Complexo Jurídico Agro e também a TRR PetroRio. Até o próximo.